Mas o que é a estatística? A estatística é a ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais de um estudo ou pesquisa. Esses dados experimentais podem ser dados numéricos ou dados descritivos. Quando a gente fala em dados, dados é uma informação, né? Uma informação que a gente coleta ali de um determinado estudo. Então, não necessariamente ele precisa ser um dado numérico, pode ser um dado descritivo. Mas a estatística ela vem para coletar, organizar e interpretar dados. A estatística preocupa-se com os métodos de recolha, organização, resumo, apresentação e interpretação de dados, assim como tirar conclusões sobre características das fontes da onde foram tirados esses dados, essas informações, né? Então, lembra lá do método científico? A estatística também ela vem para validar um estudo, né? No estudo a gente precisa de dados, coletar informações, e a estatística ela contribui muito para a validação, né, de pesquisas. De acordo aí, ela vem para estudar as fontes, analisar as fontes, né, e tirar o máximo de informações possíveis, né, para melhor compreender as situações, os fatos. O termo estatística surge da expressão em latim statisticum collegium, que significa palestra sobre assuntos do Estado, de onde surgiu a palavra em língua italiana statista, que significa homem de Estado ou político. A palavra estatística designando aí análise de dados de estado, sobre o Estado. Então, inicialmente, a palavra estatística surgiu aí de uma palestra de assuntos sobre o Estado, significando aí, né, assuntos relacionados ao Estado, homem de Estado. No século XIX para o século XX, a palavra estatística ganhou esse significado que nós temos até hoje, que é a análise de dados sobre o Estado, né? Mas a estatística ela vem para analisar tudo, não só questões políticas. A maioria dos estudos que nós vimos hoje, né, que a ciência realiza, precisa aí de dados estatísticos. Qual o papel da estatística na ciência? Na ciência, são realizados estudos experimentais ou observacionais, que levam em consideração o quê? A coleta e a análise de dados. O propósito de uma investigação, gente, científica é sempre responder uma questão. Lembra lá do método científico? É responder uma questão. As respostas desses questionamentos científicos, elas estão em dados, né? Nem sempre ali, muitas vezes as respostas estão ali no experimento, né, que o cientista vai realizar, mas também pode estar em dados coletados, né? Então, as respostas para os questionamentos científicos, muitas vezes elas se encontram aí nos dados, que devem ser observados, analisados e quantificados. Em geral, a estatística se refere a métodos para coleta e descrição de dados, para verificar e estudar fatos e fenômenos que acontecem, considerando sempre fatores como a frequência, né? Por exemplo, se um fato está se repetindo várias vezes, está acontecendo com muita frequência. A frequência é um fator muito estudado na estatística. A ordem que os fatos acontecem e as circunstâncias. A estatística ela está muito relacionada com as teorias da probabilidade. A partir de estudos estatísticos, de dados estatísticos, né, consegue-se até prever eventos, né? Fazer previsões de eventos que podem acontecer, estudar a ordem e tudo mais, então ela relaciona-se muito com a probabilidade. Um exemplo disso são as pesquisas de Ibope. No período eleitoral, nós tivemos aí as eleições municipais. Normalmente a gente via na TV e tudo mais as pesquisas aí sobre a aceitação, né, de determinado candidato. Então, a partir de pesquisas, pesquisas estatísticas, dá para prever resultados. Então, ela está relacionada aí com a probabilidade também. Para contextualizar esse assunto da estatística, eu peço a vocês que leiam um texto que está no PET, que é um material bem legal. Nós vamos trabalhar um dos conceitos mais comuns na estatística, mais simples, que é a média aritmética, né? A média, ela é uma medida de posição, também chamada média simples, é uma das medidas, né,
mais comuns aí na estatística e mais intuitiva também. Então, o que é a média? Ele é um cálculo muito utilizado, por exemplo, a gente sempre realiza a média de alguma coisa, de estudos, né? Nós vamos ver aí no caso da nossa atividade, nós vamos estar realizando aí o cálculo da média, né, da altura das pessoas da família, né, da nossa casa. Aí tem um exemplo aí que a média é sempre utilizada em campeonatos de futebol, por exemplo, para determinar a média de gols de uma rodada e nas escolas, para calcular a média final das notas. Nós estamos entrando aí no período final do ano letivo, então nas escolas a média também é muito utilizada. E até nos vestibulares, que nós vamos ver, né, para as notas de corte lá, que tem o peso e tudo mais, nós vamos estar falando disso também. A média aritmética simples, ela é utilizada em casos que o conjunto de dados numéricos não apresentam valores repetidos. Então, lá eu preciso achar a média de uma nota, né, das notas. Uma pessoa lá tirou 3 notas diferentes no bimestre, né? Então, essas notas não são iguais. Esses valores das notas não são iguais. Então, quando não apresenta valores repetidos, a gente usa o cálculo da média aritmética simples. E como que a gente calcula? Para calcular a média aritmética, nós devemos realizar o somatório, né? A soma de todos os elementos. Por exemplo, se a pessoa tirou 3 notas lá, né, durante o bimestre, eu vou somar essas 3 notas, né, os valores das notas tiradas em cada prova e dividir pelo número de dados. No caso, se foram 3 provas no bimestre, eu divido por 3. Esse conjunto de dados, né, que no caso aí, por exemplo, que eu tô dando um exemplo de notas da escola, por exemplo, 3 provas, então o meu número de dados vão ser 3, eu chamo isso de população, o número pelo qual eu vou dividir o somatório das notas. E como que é realizado? Como aqui a gente dá o exemplo utilizando o X, né? Na atividade que vocês vão fazer aí, você vai coletar, anotar aí no cantinho, pesquisar aí a altura das pessoas da sua família. E aí você vai colocar para fazer o somatório. X1, por exemplo, a altura do pai, X2 a altura da mãe, o X aí é só para exemplificar. X3 a altura do irmão, X4 pode ser a sua altura, e se tiver mais pessoas na sua família que você vai coletar a altura, você vai estar somando e dividindo pela quantidade de pessoas aí, que no caso é a sua população. Aí você vai adicionar aí o número, né, vai dividir pelo número de pessoas que você coletou, o número, né, da altura. Então, se na sua família tem 4 pessoas, o seu N, a sua população vai ser 4. O M é a média aritmética simples, né? O X1, X2, X3 e assim por diante é a soma dos termos numéricos. E o N é o número de termos. E aí você vai dividir. Aí tem um exemplo aí da média de notas de uma escola, por exemplo. Tem lá as médias lá de 4 bimestres. Aí você realiza o somatório, ó, 3,5 mais 7,5 mais 9 mais 6 e divide pelo número de dados aí, que é o número de bimestres, que é a população. Aí você vai encontrar a média, né, anual aí, a média aritmética simples das notas. Então, agora a gente vai para um outro conceito, que a partir da média aritmética simples, tem um outro conceito também, que é o desvio padrão, que vocês vão estar fazendo aí na atividade. Esse conceito é muito interessante, porque ele vai demonstrar para a gente uma situação, por exemplo, num vestibular, 2 pessoas que teve a mesma média. O que vai classificar essa pessoa? Tem que ter um período, tem que ter um processo aí para classificar, para desempatar, se 2 pessoas tirou a mesma média. Então, na estatística, ela conta com um conceito que nós chamamos de desvio padrão. O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. O desvio padrão, ele vem para calcular o quanto os dados são diferentes, né? Ele indica o quantos valores de um conjunto são diferentes, ou são iguais, ou são uniformes. Quanto mais próximo de 0 der o valor do desvio padrão, que eu vou colocar a fórmula para vocês, menor é o desvio padrão e mais uniformes são os dados. Agora, quanto mais afastado de 0 maior o desvio padrão
e mais diferentes são os dados, né? Um exemplo disso, olha que situação interessante. Ó, um parâmetro muito usado em estatística que indica o grau de variação de um conjunto de elementos. Exemplificando, se a gente medir a temperatura máxima durante 3 dias de uma cidade e obtivermos os seguintes valores, prestem atenção nesses valores: 28 graus, 29 graus e 30 graus, podemos dizer que a média desses 3 dias foi 29. Então, se aplicando na fórmula da média aritmética simples, soma lá o 28, 29 e o 30 e divide por 3, a média é 29. Agora, veja bem, em outra cidade, as temperaturas máximas nesses dias podem ter sido 22 graus, 29 graus e 35 graus. No segundo caso, se você somar e dividir, a média dos 3 dias também vai ser 29. As médias têm o mesmo valor, mas os moradores da primeira cidade viveram 3 dias de calor, né? Eles tiveram aí os 3 dias com temperaturas mais elevadas, enquanto os indivíduos da segunda cidade tiveram 2 dias de calor e um dia frio. Por quê? Presta atenção aí, ó, que 2 dias foi temperaturas mais elevadas, 29 graus e 35 graus, e teve um dia aí que a temperatura foi mais abaixo, né? Foi 22 graus. Então, nós vamos ver que os dados aí da segunda cidade teve um desvio maior, porque os dados foram um pouco diferentes. Para diferenciar uma média da outra, já que as duas cidades teve a mesma média, foi criada aí a noção de desvio padrão, que serve para dizer o quanto os valores dos quais se extraiu a média são próximos ou distantes da própria média. Então, esse 22 aqui, ó, a dispersão dos dados aí, o desvio padrão da segunda cidade é maior, porque 22 graus para 29 graus e 35 graus, há uma variação. Teve uma temperatura mais baixa para duas temperaturas mais altas. Diferente da primeira cidade, ó, que os valores são muito próximos. Teve uma dispersão menor, um desvio padrão entre os dados, ó, 28 para 29 graus para 30 graus, foi uma pequena variação de 1 grau só. Agora, pensa para vocês verem, 22 graus para 29, depois para 35, houve um desvio padrão maior. E aí dá o exemplo aí do vestibular. Ele só termina aqui, ó, falando que no exemplo acima, o desvio padrão da segunda cidade é muito maior que o da primeira. Uma das aplicações mais comuns do desvio padrão é para o cálculo da classificação no vestibular. Por exemplo, se 2 candidatos ao mesmo curso tiraram nota 7 em provas diferentes, o peso desse resultado, já que eles tiveram a mesma média, vai depender aí, para desempatar, do desvio padrão de cada exame. Digamos que a média das notas das duas provas tenha sido 5. Aquele que obteve 7 na prova, cujo desvio padrão foi menor, será mais considerado, porque significa que ele conseguiu 7 em um exame, que quase todo mundo ficou com a média próxima a 5. Então, todo mundo tirou nota menor, né? Média menor, todo mundo tirou a média ali próxima a 5. E aí, aquele candidato que tirou a média ali, que o desvio padrão dos dados dele foi menor, que conseguiu 7 em um dos exames que, digamos, possa ser mais difícil, ele vai ser classificado. Enquanto o outro que conquistou 7 em uma prova onde muitos outros também tiraram notas altas, ele vai ser menos considerado. Então, considera ali a média, né, de acordo com o desvio padrão. A partir da média aritmética das notas daqueles candidatos, aquele que teve um desvio padrão menor vai ser classificado. E como que a gente calcula o desvio padrão? Aí entra na atividade que vocês vão fazer. Primeira coisa que faz parte da atividade é calcular a média aritmética da altura da família de vocês. Depois, vocês precisam subtrair o valor da altura do valor encontrado na média. Aí, depois que vocês subtrair o valor, cuidado aí, que são números decimais, altura, né? Tem aí geralmente 2 casas decimais, números com vírgulas. Então, você vai subtrair a altura menos a média. Depois, você vai elevar esse resultado da subtração, você vai elevar ao quadrado. Depois de elevar ao quadrado, você vai pegar esses dados aí, que você resultantes aí de elevar ao quadrado, vocês vão realizar o somatório,
né? Vocês vão somar todos esses dados aí, ó, tem o passo a passo aí na figura, você levou o quadrado e o resultado que deu, vocês vão somar todos, né? Por exemplo, na sua família tem 4 pessoas, você vai subtrair primeiro lá da média, né, a altura menos a média, depois você vai levar esses dados ao quadrado e depois vai somar. E depois de somar todos esses dados aí, por exemplo, se são 4 alturas, 4 dados aí que você levou ao quadrado, você vai ter que dividir aí pelo número da sua população menos 1. Acompanhe no quadro aí, porque eu esqueci, acho, de colocar essa etapa. Depois de realizar o somatório, ó, veja bem o exemplo. Você vai dividir, você tem que subtrair o número da sua população, que é o número de pessoas da sua casa. Por exemplo, se você está trabalhando com 4 alturas, você vai subtrair 4 menos 1. Aí, aquele resultado lá que você somou, você vai dividir, né, por 4 menos 1 é 3. Então, por exemplo, aí, ó, aqui nós não trabalhamos, no exemplo do quadro, não trabalha com alturas, né? Trabalha aí com outro dado, mas aí realizou o somatório e dividiu por 9. Por que dividiu por 9? Porque a população desse estudo era 10 e a fórmula pede que se divida por n menos 1. Então, n menos 1 vai ser 9. No caso, aí, se na sua família tem 4 alturas, 4 pessoas, você vai dividir o somatório por 3. E, por último, tirar a raiz quadrada. Tem um exemplo mais fácil aí, com alturas, que eu coloquei, que vai dar para vocês verem mais nitidamente. Em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas: 1,55, 1,70 e 1,80. Qual o valor do desvio padrão da altura da equipe? Primeiro passo, gente, calcular a média. Soma as 3 alturas e divide pelo número de dados. Aí achou a média, 1,68. Aí subtrai lá a altura da média, né? Subtrai a altura da média, lá subtraiu, ó. Por exemplo, 1,55 menos 1,68. Deu 0,13. Aí você vai elevar todos esses dados ao quadrado. E aí realizar o somatório. Aí deu lá 0,0317. Aí depois você vai dividir aí, né, por 3, né? No caso aí, tem que subtrair, na verdade, essa aí tá errado. Tem que dividir por n menos 1, né? Se a população de atletas, qual a população de atletas aí? 3. Então, tem que dividir por 2, que é n menos 1. E no final, tirar a raiz quadrada. Assim que a gente acha o desvio padrão. Como é um assunto de estatística, matemática e tudo mais, eu peço que, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo, mas não deixem de fazer. Vai ser só uma atividade escrita. Aí tem a tabela para você anotar o nome, a idade e a altura das pessoas da sua família e a atividade para calcular a média. Aí depois você responde quantas pessoas estão acima da média, né, a altura, quantas estão abaixo. E depois você vai calcular o desvio padrão. Estou à disposição para ajudar vocês. Grande abraço e até mais.